Olá, hoje eu quero falar sobre a minha história e as concepções de educação vividas. A minha trajetória como professora de educação infantil foi extensa e ao mesmo tempo intensa. Vivi de forma profunda, questionando sempre as metodologias, as filosofias, as propostas surgidas, assim como também ansiava e buscava novos caminhos e conhecimentos que preenchessem os vazios e auxiliassem-me a resolver as dificuldades que eu tinha como professora. Pouco me recordo da escola normal, que realizei no Instituto de Educação Fernando Costa de Presidente Prudente, cidade onde nasci, terminando esse curso em 1968. Recordo-me da ânsia de novos conhecimentos, da busca da descoberta da escola nova ao encerrar esse período. Indo para São Paulo, encontrei Montessori Lubienska e terminei o curso em 1970. Encantei-me com as perspectivas de novos caminhos e o desejo de efetuar desafios e ingressar no magistério, pois achei a esperança que não via anteriormente. Eu queria muito. Deste período e do que aprendi, eu não me esqueci. Entender as crianças na sua individualidade, pensar numa alfabetização mais próxima, trazer instrumentos para que a criança faça um tateio e se desenvolva, tudo isso iniciou com a Montessori. Mas logo que eu iniciei a prática, primeiro em São Paulo, depois em Prudente, por último em Bauru, onde eu moro, dei-me conta das dificuldades de realizar essa prática na teoria estudada. Eram grandes as dificuldades. As escolas não tinham recursos para todos os materiais. E dessa forma, executava a metodologia em questão com buracos, o que gerava buracos na prática das escolas, que se diziam montessorianas e que quase sempre ficavam limitadas ao uso do material dourado para matemática, que mais tarde, na década de 80, se difundiu nas escolas públicas, e aos ditados de alfabetização, que trouxeram individualidade, respeito pelo ritmo da criança, mas ao mesmo tempo ensinava a escrever para depois a criança se comunicar, para depois a criança entender, escrever com sentido, compreendem? Somente as escolas particulares usavam essa alfabetização na tentativa de evoluírem e cuja realidade com menor número de alunos e a formação específica de professores permitiam tal direcionamento. Prática essa que aumentou ainda mais a distância entre a escola pública e a escola particular. Ao iniciar a minha carreira na educação infantil da Prefeitura Municipal de Bauru em 1974, a concepção vigente era de que as escolas infantis públicas não tinham como objetivo a alfabetização. E por esse motivo, a escrita e a leitura eram proibidas em sua prática. As escolas eram chamadas de Centro de Educação e Recreação. E nós, professoras, de educadoras recreacionistas, o que traduz as suas intenções. Veja bem a concepção. A criança precisava recrear-se e ser educada. A sua educação se baseava na aquisição de atitudes e hábitos. Havia também embutido em sua prática a ideia de que preparávamos o aluno para o primeiro grau, né? Era uma pré-escola. Esse preparo se fazia através de exercícios repetitivos de coordenação motora e durante 10 longos anos, a escola em que eu lecionava
e as demais da rede municipal utilizavam o material pedagógico elaborado por Ana Maria Popovic, na linha de prontidão para a alfabetização. Nessa ocasião, minha prática como alfabetizadora se resumia a: o aluno limitava-se a desenhar as letras avulsas e eu introduzia os fonemas de acordo com a minha formação montessoriana, construindo letras de lixa, levando a criança a passar os dedinhos sobre elas. Leitura e escrita eram vividas pelas crianças somente na escola particular. E por esse motivo, nós, professoras recreacionistas, colocávamos nossos filhos no pré dessas escolas, tendo que arcar depois com o custeio de nossos filhos em todo o ensino primário na escola particular. Ainda nesses dias, acreditava-se na qualidade da escola pública de primeiro grau. Nós éramos tias da educação infantil. Foi nesse período que chamar professora de tia propalou-se nas pré-escolas, desvirtuando mais uma vez a nossa profissão, trazendo para o doméstico a figura da professora, trazendo para o feminino, assim como, segundo Paulo Freire, não haveria necessidade de grandes salários, de fazer greves, pois tias não fazem greve, não é? Ainda nos anos 70, lembro-me do tecnicismo que também nos influenciou como professoras de educação infantil. A direção do CR, Centro de Educação e Recreação Leila Aidar, onde trabalhava, na ânsia de renovar, introduziu uma grande ênfase no planejamento e nos objetivos. Tínhamos as listas de verbos que poderíamos utilizar para os objetivos gerais e outros que só se enquadravam nos objetivos específicos particulares. Era impossível não ficar irritado com tal concepção tecnicista e burocrática. Era necessário decorarmos e utilizar adequadamente no ato de planejar. No período da ditadura militar, foram introduzidos no vocabulário escolar as palavras objetivos, estratégia, recursos, remetendo-nos à lógica militar. Os diretores passavam a ser chamados de especialistas da educação, enquanto nós, professoras, éramos as fazedoras. Eu lia Rogers, iniciava meus conhecimentos sobre Piaget, mas pouco isso influenciava em meu dia a dia. Passaram-se os anos e com eles a ditadura. Sobrevivemos envolvidas nessa concepção. Como acontece nessas ocasiões, ao ver-se livre, surgiu em todo o Brasil um movimento de libertação também pedagógica e viemos a conhecer em Bauru as ideias de Celestin Freinet. Fiz um curso de fim de semana, onde 40 professoras da rede municipal conseguiram vaga para esse curso e fiquei apaixonada. Me encontrei em Freinet. Falei, é isso que eu preciso. Era o ano de 1984. Saía o governo e entrava na prefeitura o então partido do PSDB, que era um partido de esquerda. Com ele vinha a proposta de mudança para que uma pedagogia que mexesse também com o meio, com a sociedade. Com Freinet veio a esperança, mas choveram problemas. Problemas na implantação, problemas nas mudanças dos paradigmas, problemas de coordenação, de supervisão. A princípio, a Secretaria da Educação passou um filme no cinema para 800 professores sobre a vida de Freinet, para que conhecêssemos a proposta. Após, como segundo movimento, então, iniciaram-se encontros, cursos,
havendo diferentes reações entre os professores. Houve resistência, houve aceitação por modismo e houve aprofundamento nessa concepção de educação. A dificuldade maior estava na mudança de paradigmas, na mudança da lente dos óculos. O professor resistia ou aderia às técnicas com superficialidade, como tecnicistas. Nós, grupo que aceitamos a nova pedagogia, éramos tidas como as frenéticas, como conjunto tão em moda na época. Para uma rede municipal já grande, havia tão poucos supervisores que ficava difícil um acompanhamento. Agarramos em alguns professores da Unesp e aprofundamos-nos nessa prática pedagógica. Éramos um pequeno grupo que desafiava e queria realmente avançar. Muitos se dizem desejosos de mudar a educação, mas são poucos os movimentos existentes para realmente o fazer. Por outro lado, veio um novo modelo de Estatuto do Magistério, onde criaram a ideia de que houvesse uma escola frenetiana. Dizia assim: o desejo de criar um núcleo de ensino renovado surgiu em meados de 1984, numa década pobre em reais transformações, quando foi posto como parte do Estatuto Municipal de Educação de Bauru. É, entretanto, nessa época que pessoas insistem em criar possibilidades de mudança no sistema educacional e imaginam diferentes opções para melhorar a qualidade no âmbito dos sistemas públicos de ensino. Nesse período em Bauru, imagina-se uma escola modelo que tem uma cara diferente e utilize metodologia avançada, que seja um campo de pesquisa pedagógica sob a gestão de um colegiado efetivo que administre. Foi aí que me encontrei dirigindo uma escola que construímos passo a passo e vivemos intensamente uma gestão democrática e a pedagogia Freinet. Foi aí que trabalhamos como professoras que desejavam modificar a sua prática. Foi aí que tivemos experiências que mudaram as nossas vidas de educadores e vida de dezenas de crianças. A partir daí, eu entendi a pedagogia Freinet como possibilidade de uma escola de qualidade para a escola do povo do século XX e XXI. Ainda hoje, entendo esses princípios como importantes para a nossa prática hoje. Mas isso fica para outro vídeo, quando iniciarei uma série sobre essa pedagogia viva e atual. Fiquem atentos.